Sabe aquela sensação de que você está patinando, de que você está fazendo, mas está faltando algo? Te acalma, tu não é a única pessoa não. Vamos nesse vídeo falar de clareza, falar para que serve a clareza e o que é ela. Chega ao final do dia mais exausta emocionalmente, mental, falando, né, do que física, porque na verdade você é como se você soubesse o que você quer, aonde você quer chegar, o que precisa ser feito, e você apenas não faz. Vamos, nesse momento, entender de onde eu estou e se eu vou continuar. E se você está no banquinho de que fala assim, mas eu nem sei, tudo bem. Teu próximo passo é saber. Saber o quê? Seus dias tanto faz? Ou você acorda com aquela vontade, você sabe que aquele tesão tem algo para fazer? A clareza, ela ativa a nossa permissão e a partir dali a gente dá micropassos. Por exemplo, eu estou tendo uma grande dificuldade de manter a criação de vídeo, principalmente aqui para a plataforma. E eu fico vendo como se existisse um ponto mágico, sabe? Eu gosto de gravar, eu gosto de falar, eu gosto de estudar e tá dentro de dos meus objetivos passar o dia estudando e passando adiante aquilo que eu aprendi. Usar na minha vida, funcionou, e quem tiver nesse processo e quiser, segue. Café sem açúcar. E eu pensei, às vezes, na maioria das vezes, eu queria muito chegar numa praça, ao ar livre, uma cafeteria, tá estudando ali, pegar meu tablet, tá lendo ali um livro e abrir a câmera e fazer um vídeo. Aí, beleza, para isso eu preciso de um tablet. Meu namorado foi lá e me deu um tablet. Para isso eu preciso de um microfone que tira os ruídos. Comprei um. Aí não, eu vejo os outros vídeos com essa bolachinha aqui, ó. Eu chamo de biscoitinho, tão bonitinho. Ok, tô com biscoitinho. E mesmo assim, não tá saindo. Aí eu tô no momento de buscar a clareza, porque se o que eu falei que precisava para manter os vídeos, que a minha intenção, desde quando eu estava na outra profissão, eu achava tão lindo quando a profissional, por exemplo, a Viviane Gregório, eu vi quando ela começou aqueles videozinhos dela e, nossa, como aquilo era útil, né, para o público que estava ali iniciando e tudo mais. E são tanto conhecimento que a gente busca, que a gente faz, e o que você vai fazer com isso? Eu sempre tive aquela vontade dessa entrega, e, ok, mudei a profissão, fiz outras formações, estou numa área que eu sinto prazer, eu sentia naquela, mas enfim, eu sempre fui a pessoa dos livros, sempre fui a pessoa de gostar de estudar, e o meu estudo era sempre sobre que trouxesse autoconhecimento, principalmente para mim, porque se eu me conhecer, logo eu estou preparada, que eu sempre tive muito cuidado de não estar sendo manipulada, principalmente para não usarem o meu eu, quem está por perto, conseguir me manipular emocionalmente, eu saber me proteger emocionalmente, eu sempre tive essa preocupação. E sempre coisas que eu super busquei, gostei de aprender. E nos meus atendimentos como cabeleireira, manicure, era impressionante quando eu conversando com as minhas clientes, elas falavam que saía tão bem, que já vi algumas pessoas, as pessoas que eu paro, converso sobre essas pessoas, falar assim,
trazer resultados e falar foi através daquilo, lembra que você falou aquilo naquela época desse jeito e tudo mais, aquilo me tirou de um local que era destrutivo para mim. E isso me dá sabe, um prazer, uau! Uma vez eu vi uma pessoa que inclusive famosa na internet, fazendo um trabalho de desbloqueamento emocional, né, desbloqueando pessoas. Nossa, ali eu chorei. Gente, é essa vida que eu quero. E essa vida que eu quero construir. É muito gostoso quando você faz algo e alguém olha e fala: ok, isso é clareza do que você quer. Resultado, o que eu quero tá ali. E onde eu tô? Eu tava sem o microfone, eu tava, o tablet iria ficar tão. Tenho. E mesmo assim não sai o raio dos vídeos. Sai um vídeo hoje, daqui a um mês. É no mínimo 4 por mês. Pode ser vídeo de 10 minutos, 15 minutos. E isso, baixar, eu tá num cantinho, abrir aqui a câmera, gravar, grava 4, pronto, você já tem ali os vídeos do mês, já quer colocar mais um para você. Eu sei como fazer, eu tenho clareza de como fazer. A pergunta é, e o raio do que, por que eu não estou fazendo? Tá numa camada do inconsciente que, mesmo com todo o conhecimento que eu tenho, eu me vejo travada. Lá atrás eu fiz vários vídeos para plataformas, algumas plataformas, vídeos para me destravar a dicção, destravar a forma de falar e tudo mais. Ok, já fiz esse passo. Eu vou ter que ter um ritual, criar alguma coisa consciente, vamos supor, uma âncora, para que eu, por exemplo, nem que eu diga para você, eu vou vir aqui falar de um assunto, trazendo, claro, embasamento científico, embasamento da psicologia, embasamento principalmente como na minha especialidade TRG. Para você que não sabe, é uma terapia de reprocessamento generativo. Ela já tem artigo científico. Nossa, ela já está muito avançada. E é pouco tempo para ela ser tão conhecida e tão eficaz ou mais que a TCC. Eu sei que eu tenho uma ferramenta poderosíssima, eu sei que eu tenho uma ferramenta que eu já tive resultados de paciente. Eu hoje olho esse paciente, ai que lindo, ai que tudo. Pessoas que chegou para mim e perguntou o seguinte: será que eu vou voltar a dormir? Essa paciente, quando ela chegou, a pergunta foi: Flor, será que um dia eu vou voltar a dormir? Desde quando eu engravidei, meu filho já está na fase de 9 anos. Eu não durmo, eu tô com medo de ficar viciada, ter que tomar remédios, eu tô isso, eu tô aquilo. Hoje, quando eu começo a terapia com essa pessoa, sabe quando você fala assim, já fiz o que eu já fiz, já resolveu tal coisa, que é como se tivesse tão pouquinha coisa para resolver, sabe aquele uau do resultado top, é como se já tivesse acontecido, e essa pessoa falar para mim, fala assim, bem, de tantos remédios, hoje eu estou só com X remédio, já vou ter dormir, eu pergunto, você lembra que você me perguntou isso? E existem uns profissionais, algumas profissões, que a gente não pode chegar para o paciente e prometer que, por exemplo, uma cirurgia, o profissional não pode falar assim, vai correr tudo bem, ele vai falar, tem uns riscos, se atentar aos riscos, beleza? Vai dar tudo certo? Não pode chegar e falar, não, vai dar, não. Um psicólogo, ele não pode chegar para o paciente dele e falar que vai tirar ele da depressão. Por mais que, inclusive, foi feita uma pesquisa recente, o pai da TRG, ele pegou 20 pessoas e fez os protocolos da TRG e com outras 20 pessoas não fez, e todas elas estavam depressivas. E essas 20 que ele fez, ela não sabia das outras 20, você vai falar, foi pesquisa. E esses 20 que foi feito a TRG, eles ficaram curados. Isso tá estudo, já tem artigo, e claro, o que ele fez? Ele pegou as outras 20 e fez também, e estão em tratamento. Isso é super recente, foi a última mentoria, eu estou gravando esse vídeo agora em março, foi a última mentoria que ele passou. E enfim, por mais que eu tenha todo esse conhecimento e tudo mais,
como pessoa, por trás de todo profissional tem um ser humano, como pessoa, é a permissão, eu vou chamar de permissão, faço parte da Aliança Divergente, vou chamar de permissão. O que está acontecendo que eu não estou fazendo aquilo que eu vejo o caminho, eu sei onde eu quero chegar, mas por que eu não estou andando? Aí estava assistindo aquele vídeo de uma menina que ela simplesmente abre a câmera e faz. Gente, e eu fiquei presa nos vídeos dela. Aí eu falei, é isso. Então eu vou sentar aqui, pegar meu café e travar. Eu vou fazer esse raio desse vídeo. Eu vou levar essa mensagem. Clareza, o que você quer. Quando tá tudo confuso, o passo é identificar o que você quer. Isso você pode encontrar olhando pessoas vivendo ou fazendo coisas que os olhos te brilham. Profissão, qual é a profissão que você quer? A pessoa que está do seu lado como teu companheiro, companheira, ela tem aquilo nela, a essência nela, a energia daquilo que você quer, e os pontos negativos dela atrapalham a sua evolução, a sua ida, o quanto essa pessoa influencia, e se é negativo, se é positivo. Quem são as pessoas que estão te prendendo emocionalmente, te pondo em prisões emocionais, se isso também é só da sua cabeça, ou se isso é real também da parte de lá. Hoje tem uma coisa que eu não negocio, que é algo de mim, verbalize, não espere eu adivinhar. Primeiro que eu sou muito egocêntrica, eu sou muito tipo, serve para mim, me leva para onde eu quero chegar, é construtivo, é óbvio que eu também observo se X coisa atrapalha alguém. Eu estava lendo o livro Poder Narcisista, e algumas coisas eu falei, casa direitinho comigo. Porém, o narcisista, ele não se preocupa se ele está sendo narcisista com o outro, se ele está pondo o outro para baixo. Para me colocar alguém, só se esse alguém vier de arrogância e principalmente chegar para mim e falar assim, você tem que vinha com autoridade, impondo autoridade e tirando de mim aquilo que é meu por direito, a escolha, aí sim. Aí não tem essa de, não, bora, te acalma, senta aí. Senta aí que se tem alguém aqui para ensinar a ser narcisista, senta aí que eu vou te ensinar. Ah, oxi, escolhendo por mim. Não, vai não. O narcisista, ele não se preocupa e ele usa as pessoas. Ah, fiquei com você, nossa relação durou até aqui porque me serviu para isso. Eu saio de uma relação se ela me atrapalhar. Se ela me atrapalhar em algo, aí eu saio. Se ela destruir alguma coisa que eu estou construindo, eu saio. Por autoproteção. Então, aí quando eu vi um narcisista, de fato, ele se preocupa e, enfim. E a vida que eu quero viver, ter a clareza, quando você conquista, por exemplo, eu tinha, há um tempo atrás, eu sou ciclista, adoro pedalar. Pessoas adoram ir para academia e eu adoro pedalar. E eu tinha uma bicicleta e eu vi uma outra e ela passava por mim, e nossa, me dava sabe, coração quentinho. Ai, que coisa mais linda! Hoje eu tenho uma, chamo ela de Maria Flor, a coisa mais linda, linda. E eu me vejo como se fosse Estou visualizando, pegando a minha mochila, botando ali do lado da bicicleta, para eu andar. Ah, vai para onde? Ah, eu vou para uma praça. Ah, eu vou não sei para onde. E ter ali a minha água, ou até mesmo um acessório, os acessórios que eu preciso. Ter uma vida parecida com uma vida nômade. E eu estava pensando já colocar minha mochilinha do lado ali do bagageiro, tem um caixote. Eu vou colocar aqui assim. E botar ali a mochila e ter uma canga para me chegar um ar livre, botar no chão, sentar, ler um livro, ou até mesmo ficar, ir no canto, pegar uma água com gás e sentar ali e ficar, sabe, dando um tempo para a mente e, enfim, só em falar isso, meu coração ele já, tipo, sabe aquela criança que quando você fala assim, vamos ali tomar um sorvete, ela, a gente vai tomar um sorvete, e não sei. Então essa é a clareza que eu tenho. E ok, já tenho bicicleta, já tenho todos os acessórios que eu preciso para ir lá e fica o meu momento ali, e de estudar e de aprender, e ir lá mesmo fazer as gravações. E quando eu não estiver atendendo o paciente, estiver vivendo isso, eu já tenho tudo. Eu já tenho tudo. Eu tenho a permissão de ter. A Clarisa tá caindo agora. Eu tenho a permissão de ter. Eu não tenho a permissão de viver.
aquilo que eu tenho? Eu não tenho a permissão de... O de fazer eu tenho porque eu sempre fui de fazer. E qual é a permissão que tá me faltando? E por que que... Ok, e essas perguntas, ela vem no seu íntegro. Quando você acorda e não quer sair da cama, e o dia tá acontecendo e tá tudo bem. E, enfim, como tá a sua vida? E o que você gostaria de mudar nela? Aí vamos lá, para você que não me conhece, quem eu sou? Eu sou Nilda Flor, como eu já falei, terapeuta TRG. Eu falo de desenvolvimento pessoal, eu falo da psique, coisas que está dentro da neurociência. A neurociência estuda comportamento, tudo que está na nossa caixinha, eu sou apaixonada por isso. E se você tem desejo de crescer como pessoa, de se conhecer, de saber quem de fato, a sua identidade, por quê, e se está tudo bem para você, a identidade que você tem hoje, ou se você quer partir para a próxima, esse é o lugar certo. Vamos criar aqui um cantinho, uma tribo de pessoas com fome de conhecimento, de pessoas com fome de autoconhecimento, a questão também de você cuidar de você, sobre você. A época em que era necessário viver pelos outros era lá atrás, aonde a mulher não tinha valor, a mulher não tinha voz, aonde homens que não tinham poder requisitivo era aqueles empregados que não valia nada, que hoje é visto como aqueles as pessoas em situações de rua, que tem gente que passa e não dá credibilidade. Então, antigamente, os homens que não tivessem poder, que não viessem de uma família com nome, né, era esse tipo de pessoa, sem valor. Hoje não, hoje nós temos voz, hoje nós somos. Mas para eu ser, eu preciso saber o que, eu preciso olhar para mim, eu preciso que me serve, que tá bom para mim. Eu falo, não tenho um cantinho para mim estudar, eu passo mais tempo agora na casa do namorado, e às vezes eu fico, mas eu tenho o meu cantinho lá na minha casa e na casa dele já providenciamos um cantinho para o seu cantinho da flor. Eu tenho tudo que eu preciso. O que está faltando? O que está quebrando a minha permissão? E normalmente são elos emocionais relacionais. Ou eu estou esperando algo de alguém, pode ser a aprovação de alguém, pode ser a permissão de alguém, ou que e me vem algumas crenças. Outro dia eu estava me perguntando por que eu tenho tantos irmãos. Por que tantos irmãos, irmão tal, fala aí pra mim tanto faz, mas por que eu tenho irmão tal, irmã tal, que fala X coisas e aquilo, querendo ou não, no meu inconsciente me travou por um tempo e tudo mais. Por quê? Quando eu fui ver, aí eu trouxe um pouquinho esse estudo, ele tá muito dentro da constelação familiar, e eu via essa pessoa como maior que eu. Oi? Não, cada um no seu lugar, cada um no seu lugar. Aquilo para mim me destravou, me trouxe clareza e tudo mais, me levou para outro patamar, e foi interessante aquilo. E vamos ter aqui no canal, eu vou descobrir o que tá me travando, por que eu não tô tendo consistência, era a palavra que eu queria falar, consistência dos vídeos. Eu não tenho problema nenhum de falar com a câmera, enquanto eu tenho pessoas que estão enfrentando esse momento, eu já enfrentei demais esse momento. Agora é o fazer. Eu escutei em algum momento falar assim, ela fala e não faz. A minha mente me trouxe agora. Isso é muito poderoso. Então esse momento terapêutico que eu tenho aqui com você, para que te sirva também para isso. Esse canal que eu descobri, na verdade foi assistindo outra pessoa, e uma pessoa grande no digital, e me levou a esse canal. E essa menina, ela faz os vídeos sem capa. Os títulos é bom, os títulos me aguça. E ela tá fazendo, e ela, em números, ela tá grande. E não percebi ainda, me parece que ela ainda não tá vendendo nada, né? Então a gente faz um público para daí monetizar com aquilo, porque assim, o tempo que eu tô aqui criando, estudando, as minhas contas tá chegando. Eu preciso pagar, e eu tô usando meu tempo para quê? Para buscar algo e ter para entregar? Então, justo?
da lei da reciprocidade, perfeito. E é como se ela trouxesse aquilo, ou seja, ela traz os pontos da vida dela, como de fato uma conversa, e é interessante que o que ela traz liga com a sua e eu tava ali. Eu tô desde ontem, horas e horas, e um vídeo atrás do outro dela, eu tô maratonando os vídeos dela. E ela deixa claro, eu não sou uma profissional, eu não estudei sobre, eu tô, assim, não estudei para ter formação, isso, aquilo, outro, mas ler o livro do João Dispenza, que inclusive eu tenho na minha biblioteca virtual. João Dispenza, eu vou só terminar o livro O Poder Narcisista e o Você é a Sua Montanha para entrar no João Dispenza. E falando nisso, você teria interesse de que eu gravasse vídeo sobre o Poder Narcisista? Para você fazer um contexto do livro que eu estou lendo, ou alguns tópicos, e depois você a sua montanha, para você ver que você, as dificuldades. Ai, a vida é difícil. É você que enxerga desse jeito. Ai, eu vou provar para o outro. Alguém falou que eu vou provar. Ei, calma. O outro está vivendo a vida dele. Ei, Coca-Cola do deserto. Te acalma. Você precisa provar para você. Você precisa fazer para você, por você, pelos seus motivos. O outro está lá vivendo a vida dele. E nós somos a nossa montanha. Nossa montanha somos nós mesmos, a dificuldade é na gente mesmo. E quando a gente começa a ter essa clareza, aí a gente para entender que a louça que tem que ser lavada é a sua, a cama que tem que ser forrada é a sua, porque se eu tô aqui, eu não consigo forrar a cama lá da casa que meus filhos estão, não. Nem a cama, seja lá quem for, nem da minha mãe. Eu devo forrar a minha. Se eu tô aqui, eu não tenho como lavar a louça lá, eu tenho que lavar essa. Então, se eu tenho essa única vida, não tenho como mudar a vida do outro. É essa. E eu mudando a minha vida, com certeza, eu vou ter repertório e que sirva, esse repertório venha a calhar como degraus para a pessoa, para ter clareza, para essa pessoa também fazer a escolha dela. E é isso.